Oi, gente, boa noite. Gente, eu vim aqui hoje falar a palavra de Deus, né? No Mateus capítulo 18, né? Mas antes de falar a palavra de Deus, eu vou começar na semana que vem, semana de junho. Como o dia 31 vai cair na quarta-feira, eu ia começar na quarta-feira, né? O Salmo 70. É a oração do necessitado, é o apressar de Deus sobre as nossas vidas, né? Mas como vai cair 31 na quarta-feira, então eu vou fazer o Salmo 70 na partir da outra quarta-feira, que já é junho, tá? Então toda quarta-feira, esse mês inteirinho de junho, toda quarta-feira eu venho aqui clamar o Salmo com vocês, com fé, o Salmo 70, que é uma oração do necessitado, é a oração do apressar de Deus sobre a nossa vida. Aquilo que nós queremos que Deus apresse, só Ele tem esse poder de apressar. Porque existe um processo, existe um tempo determinado para Deus fazer algo na nossa vida, a gente sabe disso, tem uma prova, mas se a gente tiver fé, orar, jejuar, se humilhar ao Senhor, Ele vai apressar aquilo que nós tanto queremos na nossa vida. É um salmo também de prosperidade, atrair prosperidade. Aquilo que você está precisando na sua vida, né? Seja em qualquer área. Seja também no seu relacionamento, qualquer coisa. Para apressar aquela situação de resolver logo, tá? Tenha fé, confiança. Então venho toda quarta-feira, esse mês de junho inteirinho. Mas semana que vem ainda é 31 na quarta-feira. Não vou fazer na semana que vem. Mas a partir da outra já é o mês de junho. Toda quarta-feira, esse mês inteiro, é o Salmo 70. Já esse recadinho aí. E na sexta-feira, já para abrir também, né, a campanhas, toda sexta-feira nesse mês de junho, eu vou vir aqui com o Salmo 4 da Bíblia, que chama Oração da Noite. É a oração quando você está aflito, necessitado, querendo uma resposta de Deus também sobre a sua vida. Ele vai vir, ele é um socorro naquele momento da tua angústia. Ele te consola. E ele é um salmo que quando você vai dormir, você coloca todos os seus problemas na mão dele, porque o seu descanso vem só dele. É ele que dá descanso para você. Tranquiliza a sua alma, aquieta o seu coração. Então, toda sexta-feira também eu vou vir com o Salmo 4 da Bíblia, que é a oração da noite, tá? Esse salmo é abençoado, eu sou testemunha disso, porque eu estava passando um momento difícil na minha vida e eu não conseguia dormir de noite. Eu rolava para um lado, rolava preocupada com tanta situação, né? A gente fica frito, tem vezes que a gente vai deitar e fica preocupado com a situação. Então eu comecei a clamar esse salmo toda noite, eu clamo antes de dormir. Então você pode fazer em casa também, mas eu vou começar a campanha sexta-feira agora, tá? Já vai começar a primeira sexta-feira do mês de junho, tá ok? Bom, e hoje eu vim com uma palavra de Deus em Mateus, né? E fala assim, o Pedro perguntou, Mateus capítulo 18, aí Pedro perguntou, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Olha só, no versículo 21, então Pedro perguntou a Jesus, né? E quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão que pecou contra ele, né? Sete vezes? Aí Jesus respondeu, não, 70 vezes 7. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, para sempre ser louvado. Gente, quantas vezes nós temos que perdoar o nosso irmão? Na palavra de Deus falou 70 vezes 7. São muitas vezes, né? Não é só uma vez, é várias vezes, entendeu? Porque a gente sabe que nós estamos aqui, nós erramos, né? Nós somos humanos e toda vez nós erramos, né? Mas isso e acontece o seguinte, perdoar uma pessoa também não significa muitas vezes que você tem que conviver com ela. Mas você tem que liberar o perdão, porque o perdão te prende aquilo, te aborrece, te entristece, te angustia, guarda mágoa, rancor, tudo isso faz mal para nós mesmos. É um mal que nós carrega dentro da gente. E a falta de perdão do seu irmão não a libera, fecha as portas, não abre oportunidade, porque você se fecha. Porque Deus só age na nossa vida a partir do momento que nós liberamos o perdão. A partir do momento que nós perdoamos a quem nos feriu, nos machucou, nos trapaceou, Deus libera as bênçãos sobre as nossas vidas. E quando nós não perdoamos, Deus não libera. Porque nós temos que. Jesus é nosso maior exemplo de perdão, né? Ele nos perdoa por nossos pecados. Ele sabe que nós erramos o tempo todo e pecamos. Somos frágeis, somos humanos, né? Ele conhece nós, cada um de nós. Então nós também temos que perdoar os nossos irmãos, porque na verdade, muitas vezes, eles agem por certas circunstâncias da vida e porque o inimigo ataca eles, né? E faz com que eles
fica contra nós ou prejudica em nós em alguma coisa. São usadas essas pessoas. Nós temos que perdoar. Porque a justiça e o julgamento não pertence a mim nem a você, pertence a Deus. É Ele, né? Mas a gente também temos que perdoar. E também perdoar não significa você ficar remoendo aquilo, aquela pessoa me fez isso, né? Então, não, perdoou, esquece, passou. Continua a vida, ela continua, né? Claro que não vai ser mais como era antes. Claro, quando se quebra alguma coisa, fica difícil, né? Mas isso não significa que você não vai conviver com aquela pessoa, você pode até conviver, mas perdoar também, Deus não significa falar que não significa você conviver com aquela pessoa. Você pode perdoar ela e deixa já o bem para ela, mas você continua, né? Muitas vezes tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que Deus nos testa também, né? Muitas vezes Ele permite para ver como é o nosso coração, como nós vamos agir diante da situação, né? Será que a gente vai desejar mal para aquela pessoa, às vezes que fizer mal para a gente? Ou a gente vai falar, não, Senhor, eu coloco na sua mão, o Senhor sabe tudo, a gente sabe que Deus ele está agindo. E a gente tem, Deus ele fica tão em silêncio que dá a impressão às vezes que ele não está ouvindo nós, não está percebendo. Deus ele vê tudo, não passa nada diante dos olhos de Deus, ele tudo vê. Por isso que ele fala que é tudo que o homem plantar, ele vai semear. Se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, cedo ou mais tarde, você vai colher. A colheita é para todos, né? Não existe aqui, ninguém, não tem exceção, não. Todos nós vamos ter uma colheita. Se você plantar o bem, você vai colher coisas boas sobre a sua vida. Agora, se você plantar o mal, meu filho, se prepara. A conta vai chegar aí. Não tem como não falar que não vai. Ninguém escapa, não, viu? Então, a gente tem que fazer o bem. E perdoar o irmão é isso, né? Um ato de amor, perdoar é. Porque se nós não perdoar os nossos irmãos, nós não vamos entrar no reino dos céus, né? O reino dos céus é para os humildes, é aqueles que reconhecem que somos falhos, somos humanos, somos frágeis, né? E nós temos que perdoar, né? Mas muitas vezes a gente passa por situações afrontas grandes sobre as nossas vidas. Pessoas que querem nos peitar, né? Desrespeitar, ou até mesmo tentar tirar algo de nós. Eu já tive uma afronta muito grande sobre a minha vida, um passado, assim, que foi, assim, muito difícil. Eu lutei muito, mas eu orei muito, porque foi uma guerra espiritual. Alguém queria me destruir, gente. Foi muito forte isso. Foi uma coisa sobrenatural. Eu tive que lutar com as armas que eu tinha. Oração, palavra de Deus. Porque foi forte, meu Deus. Não foi fácil, viu? Foi uma luta muito grande. Só Deus sabe o que eu aguentei. E como eu vi o mal daquelas pessoas. Tem gente que te odeia de um jeito. Só a misericórdia do Senhor. Que Ele quer te destruir de uma maneira que tem um ódio. Satanás entra neles assim. Que Deus me livre. Eles querem te destruir de você assim. Eles têm um ódio de você. Você tem que ter muita fé no Senhor. E eu peço misericórdia dessas pessoas. Que elas sejam tocadas ainda, não sei. Mas eu já liberei o perdão. Não quero nada da vida delas. Eu quero que elas sejam felizes, né? E, sabe? Mas olha, só Jesus viu. Eu vou te falar, então nós temos que perdoar essas pessoas que querem nosso mal. Porque nos colocar na mão do Senhor Jesus. E quando eu tava tendo umas afrontas com ela no começo, assim, com essas pessoas, tava me sentindo doente, mal, angustiada, não dormia, sabe? Depois que eu entreguei ao Senhor, eu falei, não, Senhor, tá nas suas mãos, é seu. Tem coisas que não é nós, é Deus que resolve, né? E tem gente que tem que reconhecer também que erra, né? Porque se nós não reconhecer que nós erramos, nós carregamos pra gente muitos problemas sobre nossas vidas. Vem doenças sobre todos nós e vem também portas que se fecham, provas muito maiores para nossas vidas, né? Porque Deus, ele é amor e quem ama perdoa. E como nós vamos entrar e querer a graça e as bênçãos de Deus sobre nossas vidas se nós não sabemos perdoar nossos irmãos, né? O maior ensinamento de Jesus na nossa terra é para nós poder perdoar, amar uns aos outros, suportar uns aos outros. Esse é o maior ensinamento de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Se nós amar a Deus, nós amamos o próximo, então nos perdoa. Se nós não amamos o próximo, não perdoa, nós não amamos a Deus. Nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Nós estamos fazendo a nossa vontade, o nosso egoísmo, aquele orgulho que não quer ceder, entendeu? Então nós temos que começar a perdoar, tá? Confiar no Senhor e pedir, se você não consegue, Senhor, me faça perdoar aquela pessoa. Eu, o que ela me fez, deixa pra lá, o Senhor está nas suas mãos. Pedir a Deus uma unção, uma oração, pedir, Senhor, nos ajuda a perdoar, né? Porque Deus, e que nem os casais, às vezes, muitas vezes o marido e a mulher ficam brigados, o inimigo entra na vida do casal, né? Eles ficam magoados, ressentimento, um dorme de um lado, outro dorme do outro, e tem que aprender a perdoar, né? Porque eles são falhos, né?
Geralmente, muitos relacionamentos, pessoas casam com uma pessoa super bonzinha no começo e muda no relacionamento com o tempo. Mas na verdade, ninguém é perfeito, né? As pessoas têm essa ideia que amor é tudo igual, tudo certinho. Não é. Tem a convivência, né? Tem isso, né? E amor é isso, é amar as pessoas na imperfeição, né? Então nós temos que aprender isso, né? Como Deus ama nós, nós somos perfeitos, não, nós temos tanto defeito, é que Deus perdoa. Deus é misericordioso, Ele é bondoso, amém? Então, meus irmãos, a palavra de Deus hoje perdoa, esquece o que passou. Mas perdoar não é ficar remoendo, não, viu? É esquecer de uma vez, né? Então, vou ter uma música, por isso, ame mais, perdoe mais. Então, vamos perdoar, porque assim o Pai nos perdoa, os pais conseguem o desejo do nosso coração, nos abençoa a nossa vida, a nossa casa, todos os nossos sonhos, né? Que a partir do momento que você perdoa, você abre as portas das bênçãos sobre a sua vida, né? E Deus ilumina o caminho e abençoa a sua vida. E sabe que você é um filho obediente, você aprendeu os ensinamentos dele, amém? Que Deus abençoe a todos, tenha uma boa noite e a paz do Senhor Jesus.